Junji Ito. Você com certeza absoluta já ouviu esse nome. Acredito que só não ouviu nesse canal aqui, né? Nossa, já tem o quê, mano? 2 anos que eu tenho essa porcaria desse canal aqui. Eu nunca falei sobre um bagulho do Junji Ito. Meu Deus, eu tô pecando. O que é isso? Conhecido como um dos maiores mangakas e mestres do terror no Japão, com 61 anos de idade, Junji Ito é simplesmente um gênio de obras de terror. Conhecido ao mundo afora com obras como Uzumaki, entre várias outras, estamos falando de um daqueles mangakas únicos, com histórias geralmente pequenas, mas contos de terror extremamente conhecidos e populares ao redor do mundo. Junji Ito é uma daquelas pessoas que, assim como Kentaro Miura de Berserk, ou a história de Vagabond como um todo em si, um mangá no caso, Junji é um daqueles caras que criaram histórias extremamente difíceis de serem adaptadas em geral, mas que ironicamente, parece que esse grande problema finalmente foi superado, porque o anime de Uzumaki, a obra mais popular de Junji Ito de todos os tempos, foi lançado, e por mais bizarro que pareça, eu gostei do bagulho. Pois é, me critiquem, gostei do bagulho. Mas enfim, calma, respira. Qual é o seu link? E eu tenho um canal de anime, jovens. E como é que vocês estão hoje? Espero que vocês estejam bem, porque hoje, pois é, estamos aqui pra poder falar sobre o anime de Uzumaki. Não apenas sobre isso de forma geral, mas sobre animes que são muito difíceis de se adaptar, por que eles são muito difíceis, o que aconteceu com esse anime aqui de Uzumaki, que já teve o seu primeiro episódio lançado, creio eu, quando esse vídeo aqui sair. Por que esse anime aqui acertou tanto? Aonde vários outros animes que já foram até feitos, por exemplo, do Junji Ito, e a gente não fala sobre porque ficaram uma bela de uma bosta. O que todos esses outros animes erraram, que esse aqui conseguiu fazer direito? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então não esquece de pegar alguma coisa pra comer, se inscrever no canal pra ajudar a gente a pegar 200 mil inscritos. Esse canal aqui tá crescendo bem rapidinho, inclusive, obrigado a vocês pelo apoio. Senta aí e vamos que vamos. Vem comigo. Adaptações são difíceis, a gente poderia dizer, não é? Ao longo dos vários e vários anos, onde a indústria de animes existiu, dezenas de obras que a gente poderia considerar como meio fora da curva e diferentes foram aparecendo conforme o tempo passou. Obras essas, que sempre tiveram muita dificuldade pra serem adaptadas como animes de forma geral, até por algumas pessoas inclusive considerarem elas como praticamente impossíveis de serem adaptadas, ou como simplesmente que não valia a pena tirar elas do papel pro mangá pra poder passar pro anime, tais como obras como Vagabond, por exemplo, que ela é simplesmente tão bonita e tem tantos pontos específicos da obra que funcionam muito bem no mangá, que muitas pessoas acreditam que é simplesmente impossível que ela tenha um anime decente, se alguém tiver coragem de tentar fazer um anime algum dia, o que provavelmente daria errado. Outras obras como, por exemplo, Berserk, de Kentaro Miura, que começou a ser lançada ali nos anos 90, e já tentaram 2 vezes, 3 ali, fazer algum tipo de adaptação pra anime. Uma vez tentaram fazer um anime de 1996, eu acho, e as pessoas não gostaram, porque apesar do anime ser bonito e até que bem feito, o desenhista do mangá era o Kentaro Miura, que como é que eu posso explicar pra vocês? Tá vendo uma página do Kentaro Miura? Pois é, acho que você já entendeu, né? Não tem como adaptar isso aqui. Então, pois é. Algum tempo mais pra frente tentaram fazer filmes animados em computação gráfica, e depois em 2016 tentaram fazer um anime em totalmente computação gráfica, que a gente finge que esse aqui não existe por conta do quão horrível ele foi. Junji Ito é um desses famosos autores que tem traços de histórias diferentes. Geralmente, ele cria histórias de terror bastante curtas, como por exemplo o próprio mangá de Uzumaki, que em toda a sua totalidade tem cerca de 20 capítulos. Uma história pequena e que, assim como várias outras desse mesmo autor, trabalha o terror de uma forma muito boa para se funcionar em mangá de forma geral. Junji Ito é um daqueles artistas que se utiliza muito bem do preto e branco. Sabendo que ele geralmente tá fazendo obras que vão ser lidas em páginas, ele sempre coloca coisas que não são necessariamente só assustadoras, mas nojentas também. Ele sabe muito bem trabalhar com traços que são ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo muito complexos, criaturas, monstros, fantasmas, aberrações totalmente nojentas, ângulos nojentos, páginas com movimentos tão fluidos e tão bonitos, que mesmo que você nunca tenha lido uma história do Junji Ito, você provavelmente já viu alguém usando uma camiseta dele por aí, pôster, um caderno, qualquer coisa parecida com isso. Se você não viu, sei lá, brother, liga um pouquinho o PC, sai um pouco de casa aí, na moral. Enfim, no ano passado, foi revelado pelo IMAX que mais uma tentativa de adaptar uma história do Junji Ito seria feita. E é claro que apesar das pessoas ficarem preocupadas, isso levemente chamou a atenção delas, porque o trailer de Uzumaki parecia realmente interessante, com alguns detalhes muito específicos, como o fato de finalmente eles terem abraçado a ideia estética do Junji Ito e terem tentado fazer um anime completamente em preto e branco. Além, é claro disso, abraçaram a ideia de um estilo de animação completamente diferente, pensando que, obviamente, se você tem um mangá que é completamente fora do normal, fora da curva, digamos assim, não tem como você simplesmente fazer uma adaptação meia boca, ou fazer só um anime padrão e achar que por causa disso vai funcionar, né não? No momento em que esse vídeo aqui estiver sendo lançado, basicamente, acredito eu que o primeiro episódio de Uzumaki já foi liberado aí pro público. E se você já assistiu assim como eu, provavelmente você pode me dizer, ficou maneiro isso aqui, não ficou? A história de Uzumaki é bastante básica, se a gente for pensar simplesmente na premissa da ideia, né? Que é meio que toda baseada em uma cidade conhecida como Kurouzu-chu. Cidade essa que parece estar sendo levemente infectada com algo conhecido como espiral. Já no primeiro episódio, somos apresentados ao protagonista Suichi Saito, que especificamente o pai dele tá aos poucos
poucos ficando meio obcecado com coisas relacionadas a espirais. E a gente fala nisso em literalmente todo sentido, tipo, ele começa a comprar um monte de produtos, fazer desenhos, relacionar e começar a enxergar espirais em praticamente todo lugar, até mesmo em certos momentos entrando em brigas um pouco agressivas, por exemplo, se ele vai comprar uma comida e essa comida não tem espirais nela, ou então se ele vai, por exemplo, entrar no banheiro pra tomar banho, ele geralmente vai querer fazer uma espiral ali no banheiro, senão ele não consegue entrar pra tomar banho. No fim das contas, lentamente, coisas paranormais começam a acontecer nessa cidade, estranhas, que chamam muita atenção, como se algum tipo de deus ou entidade estivesse ali no meio, acabando com aquela cidade. Outras pessoas começam a surgir com símbolos de espirais no corpo, nos lugares da cidade, enquanto que o pai do Switch Saito lentamente vai simplesmente ficando maluco, apresentando mais e mais sinais de loucura, mais e mais sinais completamente doidos, até o ponto onde ele começa a parecer uma coisa meio paranormal mesmo, de dizer que você consegue fazer uma espiral se você fizer com o coração, e aí ele puxa a língua dele pra fora e faz a língua dele dobrar no formato de uma espiral, sabe-se lá Deus como. A família dele até pensa em internar ele, já que ele tava ficando maluco, mas antes disso ter acontecido, ele meio que comprou um tonel, entrou nesse tonel de forma redonda, em formato de espiral, e ele meio que dobrou todos os ossos do próprio corpo pra entrar nesse tonel, e morreu depois disso, e foi enterrado meio que no mesmo dia, e mesmo depois que ele morreu, foi enterrado e foi cremado, as cinzas dele começaram a fazer espirais no céu e tal, e começou a aparecer um rosto dele, digamos assim, sendo que a esposa dele, família também começou a ser infectada. Toda a história gira em torno de toda essa coisa meio esquisita do que exatamente tá acontecendo naquela cidade. Com uma garota, por exemplo, conhecida como Azami, que inicialmente ela achava que ela era irresistível em questão de seduzir os rapazes da escola, porque ela tinha uma cicatriz de meia-lua no rosto, e por conta dessa cicatriz, por alguma razão, nenhum menino conseguia resistir a ela. Ao mesmo tempo que aos poucos, essa pequena cicatriz vai virando meio que isso daqui, e a história vai se desenrolando nesse meio. Agora, sobre a história do anime, gente, é o Junji Ito escrevendo, e a própria arte em si do Junji Ito é simplesmente sensacional. Então, o primeiro episódio da história meio que conta parte desse conceito aí pra gente, e deixa em aberto, que a gente vai ter uma história de 4 episódios, pra gente ver como as coisas vão se desenrolar a partir daqui. E já mas vamos lá, por que exatamente esse anime acertou tanto? Uma das coisas que muitas pessoas perguntam bastante é se esse anime de fato acertou ou não acertou de forma geral. E eu acredito que quem tenha assistido o anime percebeu que não é só o fato do anime ter sido feito em preto e branco, a dublagem, as trilhas sonoras, os efeitos sonoros do anime, puxando tudo pra um lado e um tom mais nojento e bizarro, a forma como a animação foi feita também, não sei se é porque ela foi feita em preto e branco e talvez tenha ficado mais barato, mas eu achei simplesmente genial, cara, que toda a animação desse anime foi feita, e muitas pessoas têm especulado, alguns canais e algumas pessoas, que talvez ela tenha sido feita com rotoscopia, que pra quem não sabe o que é rotoscopia, é basicamente uma tática de animação muito conhecida, que é meio estranha até, de você pegar movimentos de pessoas de verdade e você animar em cima desses movimentos. Existe um mangá, cara, que ele era bastante popular há uns anos atrás, conhecido como Akuno Hana. Eu gostava muito desse mangá, e eu me lembro que quando ele foi adaptado pra anime, as pessoas tiveram exatamente essa ideia de transformar ele numa coisa desconfortável pra caramba. Então eles fizeram rotoscopia, basicamente, pra poder fazer o anime de Akuno Hana, e um mangá que tinha personagens muito bonitinhos, fofos, magrelinhos e tudo mais, quando ele foi virar o anime, ele virou isso aqui. Ele virou isso aqui. É uma técnica que com certeza absoluta pode ser usada pra poder trazer o nojento e desconfortável da história. Claro, ela pode ser bem mais difícil de fazer, de filmar, de adaptar, mas com certeza absoluta vale a pena o resultado final. Muitas pessoas, acredito eu, só estão um pouquinho preocupadas com o anime de Uzumaki a respeito, é claro, do ritmo que a história vai tomar, porque afinal de contas a gente tem uma história de 20 capítulos pra serem adaptadas em 4 episódios. E quem leu o mangá e assistiu o anime já percebeu que tiveram várias pequenas mudanças, várias coisinhas aqui e ali que foram cortadas, e é claro que apesar de serem mínimos detalhes que podem ser arrumados nos próximos 3 episódios, a gente tem que lembrar que uma história de terror também, boa parte das coisas que mantém ela sendo muito interessantes também podem ser o mistério, por exemplo. Então fazer uma história decente de mistério também seria muito importante pra uma história do Junji Ito. Mas gente, não tem como dizer que não. Eu, pessoalmente, acho que esse anime aqui pode ser muito importante pra poder colocar algumas coisas na cabeça de produtores de anime em geral, que certos tipos de mangá, ou você vai fazer uma coisa diferente, ou não vai funcionar. Muitas pessoas sempre tiveram um sonho e a expectativa de ver algumas obras do Junji Ito adaptadas em forma realmente animada que fosse fiel ao mangá, bem feito como o mangá foi bem feito. E esse anime aqui, com certeza, pelo menos a gente pode pensar que na ideia visual, ele de fato tá conseguindo entregar muito do que o mangá é pra mim, o que é sensacional, cara. Eu espero que esse anime abra portas pra gente ver aí algumas outras adaptações de histórias do Junji Ito. Mas bom, quem sabe, né? De qualquer jeito, esse foi o vídeo, e não esquece, por favor, de comentar aqui embaixo o que você achou do primeiro episódio de Uzumaki, e claro, se você já tiver assistido. De qualquer jeito, muito obrigado por ter assistido até aqui, beijo, abraço, valeu, falei, até mais, fui!